Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Eu sou o William, aqui da Casa Espírita Jungione, de Campo Largo, e hoje nós vamos, então, trabalhar com o tema de família, né? O nosso tema hoje é a formação da família. Vamos querer discutir um pouquinho hoje como que as famílias se formam aí nesse processo. Para a gente começar, então, antes de mais nada, claro, vamos fazer a nossa oração de abertura, que a gente possa refletir um pouquinho aí antes, né, com Deus, elevar o nosso pensamento, antes de começarmos no nosso assunto. Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, que esteja conosco nestes momentos de estudo, nestes momentos de reflexão, para que possamos, da melhor maneira possível, aprender e refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, para que possamos agir de uma melhor maneira no nosso dia a dia, com as pessoas à nossa volta. Pedimos que nos ampare, que nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, então o tema de hoje é a formação da família. Então, nós vamos fazer aqui um compilado, na verdade, entre dois textos muito importantes do movimento espírita que trata em relação à família. O primeiro deles é o livro Desafios da Vida Familiar, do Camilo, pela psicografia do José Raul Teixeira. E o segundo livro, né, eu brinco que é um clássico aí deste questão de família, que é o Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Né? Então, é esses dois textos que nós vamos utilizar para as nossas reflexões. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, para a gente falar sobre como que as famílias se formam, é preciso que a gente lembre, então, justamente deste momento que nós vivemos hoje, que é estes momentos de quarentena. O quanto que viver durante a quarentena, estar agora com a nossa família, ela modifica substancialmente as nossas relações. Né? O fato de nós estarmos agora conectados, juntos, mais próximos com as pessoas que nós moramos, de fato, né? E teoricamente tendo aí menos contato com as outras pessoas, até com os outros familiares, isso faz com que a gente mantenha um contato diferente com a família. E, portanto, é um momento fundamental para que a gente aproveite a oportunidade para refletir ainda mais sobre as relações familiares que nós vivemos. E a primeira coisa, então, para a gente refletir sobre isso, é justamente entender o tipo de mundo que nós estamos hoje. O famoso mundo de provas e expiações. Estamos aí na segunda categoria de planeta, como Kardec nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, das 5 classificações de planetas, de mundos que nós temos no universo, e a Terra está aí justamente no seu momento de transição da segunda etapa de provas e expiações para a terceira, que é o mundo de regeneração. E ainda depois teremos mais 2 etapas. Então, o mundo de provas e expiações é justamente responsável ou caracterizado por provas e por expiações. Vivemos no mundo hoje grandes provas, né? Momentos em que somos testados daqueles valores, das virtudes que nós já conquistamos no mundo. E também o mundo de expiações, né? Ou seja, em que nós reparamos os nossos débitos com o nosso passado. Reparamos os débitos com os erros que nós cometemos em momentos anteriores da nossa vida aí, na vida espiritual. E voltamos, portanto, com grandes obrigações e com grandes responsabilidades aqui na Terra. Todos nós voltamos com uma missão, com uma tarefa, com o tal do planejamento reencarnatório. E é este planejamento reencarnatório que vai organizar a nossa vida realmente. Como a própria palavra diz, é um planejamento. Né? A gente muda este planejamento reencarnatório de acordo
com as nossas ações, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos aí modificar o nosso planejamento. Mas há um planejamento, há uma pré-organização do que devemos fazer na nossa vida. E todos nós voltamos com essas obrigações e com essas responsabilidades. Se a gente for lembrar da obra clássica do Nosso Lar, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver muito clara a questão justamente das obrigações, ou como que os laços eles se constroem por meio das obrigações, das responsabilidades que nós temos que ter na nossa vida. Se a gente for lembrar que Dona Laura, que é a mãe de Lísias, que está acolhendo André Luiz na colônia Nosso Lar, ela volta à Terra para reencarnar como esposa daquele que havia sido seu ex-marido na vida anterior, que já estava encarnado, para poder receber a que era sua sobrinha, rebelde, que precisa ali de apoio e precisa de compreensão e precisa, portanto, de acolhimento para poder seguir no seu processo de evolução. Então, Dona Laura se coloca para voltar como mãe da que era sua sobrinha, justamente para poder seguir ali o processo de evolução. E esse caso, então, justamente são as obrigações e as responsabilidades. Se formos pegar um outro livro de André Luiz, o terceiro da sua coleção, o Missionários à Luz, em que ele vai nos contar justamente o processo de encarnação, o momento em que o espírito volta ao corpo, nós vamos ver justamente ali todas as obrigações e responsabilidades que aquele espírito possuía na volta para a Terra. Então, todos nós temos aí as nossas obrigações e as nossas responsabilidades, começando justamente pela família, pelo lar, pelos espíritos que estaremos mais conectados neste nosso processo de evolução desta vida. Indo então para a fala de Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que a família é como um educandário de elevado significado para a formação da personalidade e para o desenvolvimento afetivo. Então temos aqui as duas vertentes, né, que Joana coloca como obrigação, como responsabilidade da família. Justamente a formação da personalidade e o desenvolvimento afetivo. Então a gente volta numa família, num lar, justamente para essas duas coisas. A prática ou a formação da nossa personalidade, de quem nós vamos ser. Um senhor aqui da nossa casa espírita, ele brinca muito que ele diz que não existe, ele, né, no seu exagero, talvez, ele diz que não existe personalidade, existe personalidade, se referindo justamente à ideia do berço, que nós somos produto da família, é isso que ele quer dizer, né? Que nós somos produto da nossa família, nós somos resultado da educação que tivemos dentro do lar, a ideia da personalidade. É claro que, obviamente, nós temos sim a nossa personalidade, a nossa persona humana, o nosso lado do meu eu, que eu trago das minhas vidas anteriores. Ninguém nasce como um papel em branco, como acreditava o filósofo Rousseau, que o homem nasce bom, dizia Rousseau, mas a sociedade o corrompe. Então, pela visão espírita, nós sabemos que não é bem assim que as coisas acontecem. Nós trazemos as nossas questões das vidas anteriores. Nós trazemos os nossos defeitos e as nossas qualidades, as nossas potencialidades das nossas vidas anteriores nesta vida. Dependendo do planejamento reencarnatório que nós temos, certos aspectos que nós já conquistamos ficam guardados ou são colocados recebendo ali uma maior intuição, um maior destaque. O próprio Chico Xavier é o nosso grande exemplo, os seus conhecimentos, a sua grande potencialidade da área da intelectualidade que ele já havia conquistado nas suas vidas anteriores, ficou ali bloqueado pelo seu processo de encarnação, porque o seu trabalho maior era justamente a prática do amor, da prática da afetividade. Então, nós voltamos para essa vida, trazendo pelo perispírito
as nossas virtudes e os nossos defeitos de vidas anteriores, e dependendo do nosso planejamento reencarnatório, certos aspectos vão ficar ali colocados, muito claros na nossa vida, ou vão ficar um pouquinho bloqueados, porque temos aí outros trabalhos, outras responsabilidades para atuar na nossa vida. Portanto, nós voltamos, então, apesar disso, para a formação da nossa personalidade. Juntando, então, aí o que seria a ideia da personalidade com a ideia da personalidade, nós diríamos, então, que justamente nós trazemos as coisas do passado, mas é dever da família trabalhar a ideia da personalidade, então, né? Transformarmos a nossa personalidade, porque somos, sim, resultado também da nossa formação que recebemos da nossa família nesta vida. A obrigação, o trabalho dos pais, e Joana vai deixar isso claro durante toda a sua obra da constelação familiar, é justamente a formação dos caracteres, né? E isso está, inclusive, no Livro dos Espíritos. Kardec vai dizer que a função do ser humano é a formação de caracteres, né? Transformar os nossos caracteres em amor e em paz, né? Portanto, caridade. Portanto, nós voltamos à família, e a família tem como função principal o educandário, a escola, para a formação da nossa personalidade. Então, devemos ser moldados. A gente volta justamente como criança, como espíritos milenares que somos, mas nos colocando na função de criança que precisa de cuidados, justamente para facilitar o processo de formação humana, o processo de educação, o processo de, ou como diz Joana, de formação da personalidade, para que a família consiga tirar o máximo possível os nossos defeitos que nós trazemos das vidas anteriores, aquilo que precisa, portanto, ser modificado na nossa vida, mas, ao mesmo tempo, faz ali a função da família de desenvolver as virtudes, desenvolver as qualidades que nós já trazemos na nossa vida. E, além disso, o desenvolvimento afetivo, nos diz Joana de Ângeles. Justamente a amorosidade, o amor, desenvolver justamente a caridade, o sentimento de amor maior dentro da própria família. O sentimento de um amar um ao outro dentro da família. E o Espírito continua, então, nos dizendo que, juntando essa ideia da formação da personalidade com o desenvolvimento afetivo, isso faz a gente ir para a felicidade. A felicidade, ela vai vir justamente quando nós desenvolvemos a nossa amorosidade, o amor, e, ao mesmo tempo, fazemos a formação da nossa personalidade, desenvolvendo as nossas virtudes, aumentando a nossa evolução moral. Portanto, isso vai nos levar à felicidade, e isso é função da família. Beleza? Além disso, vai ser colocado outras funções da família, muito a ver com isso que nós já falamos. E a primeira coisa, então, justamente o desenvolvimento da afetividade, o amor, pela tolerância e pelo perdão. A tolerância, o perdão, o amor. Se nós formos lá no grande psiquiatra Heisinger, que criou a ideia da constelação familiar, que é hoje um dos ramos usados na psiquiatria, como terapia, ele vai nos dizer que nós temos uma tríade de formação familiar. A primeira delas, e quando essa tríade, essa base sólida, diz Heisinger, ela deixa de existir, ela acaba ficando comprometida, a família, portanto, também está comprometida. A primeira base que o psiquiatra vai nos dizer é justamente a ideia da hierarquia. Existe uma hierarquia dentro da família. Existe uma hierarquia. O que veio antes, portanto, tem mais poder, digamos assim, tem mais autoridade dentro da família do que o que veio depois. Portanto, pais e avós, sim, eles são hierarquicamente superiores aos filhos e aos netos, justamente porque possuem mais experiência de vida. Isso já vem desde as famílias mais tradicionais da história humana, em que o mais velho detinha uma maior sabedoria.
Claro que hoje o conceito não é bem assim, mas é preciso que haja uma hierarquia. Os pais são autoridades sobre os filhos, isso a Joana vai deixar muito claro na sua obra. Então é a ideia da hierarquia. Se a hierarquia ela é quebrada por algum motivo e os pais perdem a sua autoridade, automaticamente isso vai gerar problemas dentro da família. O segundo aspecto que o Heisinger vai trazer é justamente a ideia do sentimento de pertença. É preciso que haja o sentimento de pertença, que todos os membros da família se sintam pertencentes àquela família, que eles não se sintam deslocados, se sintam o patinho feio, como a gente costuma dizer. Portanto, que todos os membros familiares se sintam acolhidos, se sintam parte daquele grupo social, daquela família. Se isso não tem, a família se desestrutura. E o terceiro aspecto que o Heisinger vai nos trazer é justamente a ideia do respeito. O respeito à diversidade. E aí entra aqui a tolerância que nós estamos falando. E se não há respeito entre as famílias, consequentemente, entre os membros da família, consequentemente a família estará aí mais sujeita a tempestades e a desestruturações. Portanto, hierarquia, sentimento de pertença e respeito mútuo são a tríade que o Heisinger vai nos dizer, que é justamente o que está aqui na fala de Joana também. Então, o desenvolvimento da afetividade por meio da tolerância e do amor e o respeito aos direitos alheios, que é a ideia do respeito. O respeito aos direitos alheios. Eu respeitar os direitos dos meus familiares. Respeitar que direitos? O direito de ir e vir, o direito à diversidade, o direito de ser diferente, o direito de amor, o direito de opinião, o direito de livre expressão, todos os direitos que, inclusive, estão aí na nossa Constituição Federal, mas também dentro da família. O direito que cada um possui dentro da família. Então, a família tem como função fazer com que o ser humano entenda, perceba o respeito do seu semelhante, mas, ao mesmo tempo, também consiga despertar para os próprios direitos que possui. Então é justamente a ideia do respeito ao outro, mas também o sentimento de pertença e de hierarquia, né? E entender que eu tenho respeito aos outros, porque o outro às vezes é mais velho que eu, ou está na mesma posição que eu, mas também exige respeito, mas eu também, pela posição que eu ocupo, seja ela qual for, eu também mereço respeito. Portanto, a família tem como função principal justamente isso. A prática, o desenvolvimento do amor, o respeito com os outros e o respeito para comigo mesmo, para que eu perceba quais são os meus direitos dentro da minha família e, consequentemente, o meu respeito ou os direitos que eu tenho dentro da sociedade a qual eu faço parte. Então, é por meio da família em que eu começo a trabalhar com esses conceitos que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. Então, esta é a formação da família. Ok até aqui? Além disso, nós temos a ideia de que a família, a formação da família, ela começa, então, justamente pelo casal. Isso os dois, tanto Joana de Ângeles quanto o Espírito Camilo, irão dizer justamente que toda a família começa pelo casal. Né? Isso está na Bíblia, lá, tradicional. Né? Mas justamente é a ideia de que a família começa com um casal. Né? Claro que hoje nós temos aí uma diversidade de famílias em que nem sempre é um casal que está colocado. Às vezes a família é uma pessoa com um animal de estimação, é pai e mãe somente, ou é filho e mãe, ou é filha e pai, ou são casais homossexuais, né, com filhos ou sem filhos, famílias maiores, com filhos, com netos, avó com neto somente, tio com sobrinho, enfim, nós temos aí uma grande gama de formações familiares. Mas, a priori, a formação familiar, claro, ela começa justamente com o casal, né? Com duas pessoas, sejam aí por meio da homossexualidade, da homoafetividade ou não, mas um casal que se forma, né? Duas pessoas que querem formar uma família com
ou sem filhos, né? Então a formação começa justamente neste processo. E Camilo vai dizer, então, lembrando que nós procuramos como parceiros aí da vida, como parceiros de um compromisso amoroso, de um relacionamento amoroso, encontramos pessoas que possuem o mesmo psiquismo que a gente e que precisamos para cumprir as nossas necessidades e os nossos compromissos. Isso é fundamental. Vamos lá, então. Procuramos pessoas com o mesmo psiquismo. Isso é da psicologia. Nós procuramos justamente pessoas para nos relacionar, obviamente, que possuem o mesmo com o mesmo psiquismo. Alguém que complete o nosso psiquismo. Estamos falando aqui de psicologia, estamos falando de mente. E o que é essa ideia do psiquismo? É justamente a ideia de necessidades, de valores, de objetivos de vida. Não há como um casal ou um relacionamento amoroso se manter se não há ali os mesmos objetivos de vida, se o casal não caminha mais ou menos pelo mesmo lado de vida. E se não possui os mesmos valores, as mesmas virtudes, pelo menos uma parte delas, que são as mais importantes. Diferenças vão sempre existir. Afinal, cada um vem de uma família diferente, vem de uma formação diferente, possui uma personalidade e uma personalidade diferentes, mas precisa haver ali uma certa convergência em relação à vida, para que haja uma complementariedade psicológica, né? E é realmente uma questão psicológica. Alguém que represente os meus anseios, e aí é que vem a parte importante, que me ajude a cumprir as minhas necessidades e os meus compromissos. A gente não quer ninguém na nossa vida que nos atrapalhe os nossos sonhos e aquilo que eu tenho que cumprir, espiritualmente falando, inclusive. Então eu vou buscar pessoas que me ajudem, né, que me auxiliem, e eu auxiliá-las para que haja ali o cumprimento do meu psiquismo e, consequentemente, das minhas obrigações e, consequentemente, do meu planejamento reencarnatório. Então, justamente, a gente volta na família e a gente se encontra com casais, com pessoas que vão nos auxiliar, que possuem o mesmo psiquismo, os mesmos objetivos de vida, os mesmos valores de vida, para que juntos a gente consiga cumprir com as nossas obrigações e com as nossas responsabilidades da nossa vida. Se a gente vem com determinadas responsabilidades na vida, nós queremos, então, que pessoas que caminhem comigo, que me ajudem neste processo de cumprimento das minhas necessidades e das minhas obrigações espirituais e materiais. Então, justamente, é para isso que o casal se complementa. Por isso que a gente procura pessoas com o mesmo psiquismo. Mas esse psiquismo, obviamente, que também está ligado muito justamente com os nossos compromissos do passado. Nem sempre, nos diz Camilo, mas nós geralmente voltamos ali, como casais, inclusive, com as pessoas a qual nós temos coisas a cumprir, coisas a nós para se desfazer nas vidas anteriores. Acabamos de citar o exemplo de Dona Laura, que volta com a sobrinha e com o ex-marido, que já era seu marido em outras vidas e que vai novamente voltar juntos nessa vida, porque possuem uma missão em comum, que é o resgate daquela sobrinha. Se a gente for lembrar do próprio Missionários à Luz, que nós já citamos aqui, nós vamos ver o famoso, a encarnação que André Luiz acompanha, é o famoso triângulo amoroso. Né? Então, aquele que era o amante, que desestruturou um casal, volta como filho do casal, que era o casal na vida anterior e que foi desestruturado graças ali à traição. E geralmente o amante volta como filho. Esse é o clássico que a gente brinca do espiritismo, né? O clássico da tríade de família. Um casal com o amante ou a amante que voltam agora como família, como pai, mãe e filho, ou filha, justamente para que haja ali a resolução deste nó que se formou nas vidas anteriores. Portanto, a gente volta e se relaciona com pessoas que possuem o mesmo psiquismo, mas também, geralmente, com pessoas que nós temos aí responsabilidades
do passado para cumprir. Responsabilidades, expiações e provas do passado para resolver nesta vida. Então é assim que os casais se formam, com essa necessidade deste cumprimento. Procura-se então como casal, nos diz Camilo, alguém com o mesmo psiquismo que se complemente ao seu. O casal deve juntos buscar compreender os compromissos que possuem entre eles. Então é uma dica importantíssima para relacionamentos amorosos, que o casal busque sempre o entendimento do porquê estão juntos, afinal de contas, entendendo que não é por acaso que se encontraram, né, neste processo da vida. Algum motivo possui. Não existe destino, existe um planejamento. Não existe alma gêmea, mas existe planejamento. E se houve ali a ligação psíquica, então é preciso buscar entender juntos, então, o que é que está fazendo eles estarem ligados um com o outro? Quais são os laços que possuem espirituais entre eles? O que será não buscar entender exatamente quem foi cada um na outra vida ou o que aconteceu, fazendo uma regressão de memória? Não é isso. Mas é buscando compreender o que será que nós temos de passado para resolver nessa vida. Por que será que nós estamos juntos? Compreendendo e analisando juntos de maneira coerente e tranquila os problemas e as dificuldades de cada um para conseguir resolver juntos, um apoiando o outro, para que juntos consigam realmente se melhorar, virando pessoas melhores, por meio do amor, da caridade e do companheirismo. Então isso é fundamental dentro do casal, né? Dentro de toda a família, mas neste momento em especial ao casal. Joana vai dizer então que é justamente o namoro que é o momento de preparação deste processo. Então, justamente é durante a fase de namoro, antes do casamento, mas também durante o casamento, que vai haver ali o momento de preparação deste processo, de perceber as qualidades e as virtudes de cada um para conseguir lidar com elas e ver se realmente existe entre eles o psiquismo necessário para a formação de uma família a partir dali. O psiquismo e os laços espirituais. E aí Joana continua nos dizendo que famílias difíceis ou familiares difíceis que exigem da família bastante ou gentis procedem da programação traçada e que o amor do casal irá conduzir de maneira correta. Portanto, os familiares que nós temos, sejam eles difíceis ou mais dóceis, eles fazem parte do planejamento reencarnatório. A gente não nasce na família errada. A gente não se junta com pessoas de maneira equivocada. Sempre que nós nos juntamos com alguém, nós temos coisas a aprender, porque houve a sintonia psíquica e espiritual. Portanto, os familiares à nossa volta vêm justamente para nos auxiliar neste processo de evolução. E é o dever primeiro do casal fazer com que esses espíritos se transformem em bons espíritos, aproximá-los de Deus. Santo Agostinho, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, lá no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpem, vai nos deixar claro, de maneira belíssima e até poética, que a função da família, a função dos pais, é aproximar aquela alma, aquele filho de Deus. E o que é aproximar o Espírito de Deus? Fazê-lo conquistar virtudes, fazê-lo amar, fazê-lo conquistar virtudes. E só é possível de fazer isso justamente por meio do amor. Portanto, esta é a função principal. Fazermos, então, por meio do amor, a condução a Deus dos espíritos que estão sob nossa guarda e sobre nossa responsabilidade. E é por meio justamente disso, da programação que foi traçada. Não é por acaso que estávamos juntos. Já havia sido escolhido anteriormente a formação daquela família. E todos os membros familiares aceitaram. Novamente, citando o livro Missionários à Luz na Encarnação de Segismundo,
ele que era grande culpado por coisas que fez no passado, ele só voltou à vida, ou só deu, inclusive, para fazer o processo de ligação espiritual com os pais, por meio ali do processo de fecundação, quando os dois, tanto o pai quanto a mãe, o pai é que tinha sido o que havia sido a vítima de Segismundo na vida anterior, aceitou de maneira espiritual a volta daquele espírito e lhe perdoou intimamente, já tinha sido feito isso antes da encarnação, e no momento da encarnação do espírito, novamente houve a reunião espiritual, que André Luiz nos conta os detalhes, onde Segismundo foi novamente perdoado pelo que seu futuro pai, pelos erros que havia feito na vida. Portanto, somente por meio deste perdão e, portanto, deste aceite, digamos assim, é que vai se formar a família. Então, não vamos imaginar que os espíritos vêm a nós sem que nós tivéssemos autorizados a sua vinda. Os espíritos à nossa volta dentro da família, eles estão conosco porque nós aceitamos sim estarmos juntos para, por meio do amor e por meio do contato familiar, poder então resolver os nossos débitos. Então, nada é por acaso, consequentemente e com certeza. Neste sentido, então, dentro dessa formação familiar, a pergunta que fica é: como resolver, então, os problemas dentro da família? Obviamente que a família terá grandes dificuldades, haverá grandes problemas, sempre há problemas e dificuldades dentro da família. E a maneira de resolvê-los, de Joana e Camilo, é pela consciência do dever para bem resolver os problemas. A consciência do dever, ou seja, compreendendo o porquê nós estamos juntos, que é o que nós acabamos de dizer. Quando a gente compreende o porquê nós estamos juntos, fica mais fácil de resolver os problemas. Porque existe um norte, existe uma diretriz, existe um objetivo de vida do porquê que nós temos que resolver aqueles problemas juntos, da melhor maneira, com a amorosidade possível, por conta dos compromissos espirituais que nós possuímos de vidas anteriores. Então, os laços familiares não podem ser rompidos de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Por isso que, por meio somente do amor, é que nós podemos resolver os problemas. E quando essa compreensão espiritual existe entre os membros da família, os problemas, consequentemente, conseguem ser resolvidos de maneira mais organizada, mais tranquila, mais coerente e, consequentemente, mais amorosa. Porque cada um está compreendendo o seu dever, a sua responsabilidade, mas também o direito que possui perante as dificuldades, perante os problemas. Conquistando, portanto, o que nós chamamos do Espiritismo de disciplina moral e disciplina amorosa. Né? Então, a disciplina moral, eu me organizar, eu me disciplinar para evoluir, para progredir, para conquistar os meus valores e as minhas virtudes, entendendo os meus direitos e os direitos dos outros e, portanto, amando. Não é possível, então, não formar famílias, porque a formação da família ela é um recrudescimento do egoísmo, está lá no Livro dos Espíritos. Então, a formação da família ela é fundamental. E qual que é a importância do casamento neste contexto? Então, é um participar justamente do avanço do outro, como nós já falamos. Não é possível um casal em que um não ajude o outro na formação e no avanço espiritual e moral da outra pessoa. O casamento vem justamente para isso. E para resolver os problemas, então, na fala de Camilo, que resume aí em 4 verbos bem importantes. Ama, trabalha, confia e espera. Esse é o grande roteiro para uma vida, em especial dentro da família, dentro do contexto familiar. Ama, amar profundamente as pessoas. Trabalhe para si, para se melhorar conscientemente, se melhorar sempre, e trabalhe em favor dos outros. Confie em Deus e na espiritualidade, de que tudo vai ser melhor um dia, e que tudo que você fizer hoje, você vai receber em troca os méritos pelo bem que fez. E espera
com amor e sendo feliz, que um dia a nossa desdita será resolvida e nós seremos profundamente felizes. Portanto, ama, trabalha, confia e espera. É a grande chave, é o grande caminho que Camilo nos apresenta para a nossa vida e, em especial, dentro da formação familiar. Ama, confia, trabalha e espera. E o que cabe e o que acaba com o lar, portanto, é justamente a não prática disso que nós falamos agora, de não amar, de não trabalhar, de não confiar e de não esperar, que é a indiferença e a rotina pesada. Nós já falamos diversas vezes que o contrário de amor não é o ódio. O ódio é o amor que virou doente, é o ódio que ficou doente, que se transformou em raiva, transformou em dor. O contrário de amor, mas ainda existe amor. O contrário do amor é a indiferença. Quando eu não me sinto mais diferente ao outro, quando eu não sinto quando o outro está sofrendo, quando eu não me importo com o que o outro está sentindo, está passando, eu não sinto e não me importo de auxiliá-lo e acho que aquilo não tem nada a ver comigo e que eu não vou fazer nada porque eu não me sinto acolhido por meio da compaixão, que é o que Jesus nos coloca, né? Tomar-se de compaixão para com o outro. Portanto, se eu não tenho mais essa compaixão com os meus familiares, com qualquer pessoa, mas agora em especial com os familiares, é porque está havendo a diferença. E se está havendo a diferença, não está dando compaixão e, portanto, não há amor. Então, o contrário do amor é justamente a indiferença. E é essa indiferença que acaba com os lares. Porque o amor não existe mais se há indiferença, não existe mais amor. O amor está colocado de lado. Por isso que o amor precisa ser regado a todo momento, para que não vire indiferença. E para que a rotina não se torne uma rotina pesada, para que os casais e as famílias queiram se separar por meio de um processo de egoísmo e de orgulho, achando que é melhor, então, conseguir realmente ficar sozinho, porque eu sou totalmente infeliz dentro da família. Claro que a família, ninguém pode ser infeliz dentro da família. Por isso que é o trabalho de amor de todos os membros para evitar que haja infelicidade dentro da própria família. Para isso, então, é preciso haver a união e, novamente, o amor. A união de verdade ligada pelos laços de amor. Mas, afinal de contas, o que é o amor? O que amar? Afinal de contas, como amar as pessoas da minha vida? É tão fácil, às vezes, dizer eu te amo, é tão fácil dizer que nós amamos as pessoas. Mas o que significa de verdade o amar? Né? O que significa eu amar as pessoas que estão à minha volta? É justamente olhar o outro com doçura, com entendimento, se colocando no seu lugar, sentindo-se este laço de amor que nos une, de um abraço caloroso, olhar nos olhos como espíritos superiores que somos, espíritos em evolução, criados por Deus, que todos somos irmãos, mas amar as pessoas é justamente compreendê-las nas suas necessidades, se sentir bem, se sentir feliz da sua companhia, gostar da companhia das pessoas à nossa volta, amar de estar com elas no nosso dia, amar de compartilhar a vida com elas, amar de verdade, sentir amor de estarmos juntos nesta vida, em especial dentro da família. Este é o verdadeiro amor. Né? A saudade vem justamente quando nós não temos alguém que nós amávamos de ter perto de nós, em que nós compartilhamos momentos bons e ruins, e que não está mais perto de nós por algum motivo. Mas o amor, mesmo longe, ele não acaba. Mesmo as pessoas que não estão conosco, perto de nós, por escolha ou por questões da escolha divina, elas, com amor, nós conseguimos guardar no nosso coração. Com amor e com responsabilidade, com carinho, né, por elas serem feito parte da nossa vida, nem que tivesse sido simplesmente por um pequeno momento. Porque o amor, ele não acaba nada, nunca, jamais o amor de verdade, ele se encerra. Ele continua cada vez maior. E quando o amor é de verdade, essas almas, esses espíritos vão voltar a se encontrar em algum momento
desta vida ou da espiritualidade. Porque o amor de verdade fica guardado no coração. E por mais que a vida leve cada um para outros lados, a família, o amor de verdade, sempre ficará no nosso coração. Portanto, o amor é o sentimento divino e duradouro que não acaba jamais. Portanto, o nosso dever é fazer com que a família espiritual, a nossa família espiritual, aumente cada vez mais, se tornando uma grande família espiritual realmente, e não somente uma família de laço de sangue, mas uma família espiritual em que é ligada pelo amor, pela caridade e pela fé. É essa formação das famílias e que é o nosso grande desafio dentro hoje das nossas famílias e do nosso mundo atual, em que passem por tantas transformações, conseguirmos amar os outros é o nosso maior objetivo, começando pela nossa família e pelos amores, pelas pessoas que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Agradeço com grande amor a paciência, a oportunidade de conversar com vocês e nos colocamos à disposição de todos para que a gente possa conversar sobre esses assuntos, respondendo perguntas ou trazendo outras reflexões. Agradeço mais uma vez a casa e a todos os amigos pela oportunidade de conversar e que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que tenhamos uma excelente semana e que a família de todos vocês sejam amparadas e iluminadas pelas boas energias de paz, de amor e de esperança, de que dias melhores irão chegar a qualquer momento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência, por me ouvirem e que possamos seguir em frente com coragem nessa vida. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.